Antes de começar, deixa eu te avisar que eu tenho uma novidade no meu corpo. Agora eu tenho uma tatuagem e eu queria perguntar no começo do vídeo se vale a pena eu fazer um vídeo sobre a minha tatuagem, sobre como é que foi, sobre, sei lá, bastidores de tatuagem e processos, etc. Se sim, comenta aqui embaixo, tatuagem legal. Deixa eu te perguntar, tu já se revoltou tanto, mas tanto com o quadrinho, que gostaria que a editora parasse de publicar? Então isso foi o que pediu o leitor Seth Manokin no site Vulture. Ele escreveu então esse artigo chamado Querida DC Comics, pare de republicar Batman Silêncio. Bom, você deve conhecer o Batman Silêncio, é uma história aí conhecida como um clássico do personagem, tem muitas listas que colocam Silêncio, né, nesse patamar, e também foi muito importante até para a popularidade nos quadrinhos do personagem, porque a partir de Silêncio, né, a revista mensal do Batman saiu de 66 mil cópias, ali no começo dos anos 2000, para 330 mil durante essa publicação, que na época juntava dois astros, né, que era o Jeff Loeb, do Longo Dia das Bruxas, e o Jim Lee, né, que era simplesmente aí o cara dos X-Men. Bom, esse artigo, na verdade, ele é um review de Batman Silêncio 20 anos, né, uma edição de 20 anos de aniversário, e essa é basicamente a 13ª publicação dessa história desde que ela foi lançada. Eu não fazia ideia disso. A ideia por trás de Silêncio é basicamente uma história que trata sobre um assassino misterioso e a junção de todos os grandes vilões, né, dos grandes vilões do Batman. Basicamente, a gente tem um personagem voltando para a vida do Bruce Wayne, que é o Dr. Thomas Elliot, e ao mesmo tempo a gente vai vendo os vilões do Batman ganhando mais facilidade em derrotar o Homem-Morcego, né? Acaba se descobrindo com o passar do tempo que na prática o novo vilão, que é o tal do Silêncio, é o próprio Thomas Elliot. O detalhe que ele até aponta aqui é que fica muito fácil para o leitor inicialmente deduzir que o Silêncio na verdade é o Elliot, porque afinal, né, o novo vilão obviamente seria um novo personagem que tu nunca ouviu falar. Porém, a forma que isso é tratado na história para enganar o leitor é um jeito meio safadinho, porque chega num ponto que o Coringa, ele teoricamente mata o Thomas Elliot, porém logo nós descobrimos que na verdade era o Cara de Barro. E a gente vai dizer, ó, beleza, super normal, isso acontece nas histórias, né? O Cara de Barro tem esse poder, né, de se transformar, né, de mudar de aparência. Porém, o que ele destaca aqui no artigo é que isso não faz o menor sentido, porque ocorre o enterro desse amigo do Bruce. Só que para uma pessoa ser enterrada, ela tem que passar por autópsia. O Cara de Barro ele não conseguiria fingir a ponto de ser enterrado para conseguir fazer aquele enterro, né? Então esse é um ponto que ele destaca. Ele também fala muito sobre como o próprio Bruce Wayne não funciona muito bem na história, né? Por exemplo, ele revela a identidade secreta dele para a Mulher Gato, né? Sendo que o Batman jamais faria uma coisa assim. É engraçado que aqui pro final ele fala que a edição 619, né, que é a última desse arco, termina com continua, que na verdade seria meio que uma ameaça pro leitor que uma história dessa poderia continuar. E a gente tem aqui então essa capa da edição de 20 anos de Silêncio, que é uma bela capa. Eu acho que o Jim Lee manda muito bem. Então, gente, a dúvida é, vocês acham que um quadrinho, por ele ser ruim, ele merece não ser mais publicado por uma editora? Será que o critério tem que ser a qualidade? Porque, pô, metade da programação desse canal vai embora se é pra parar de falar de gibi ruim. Eu fico pensando como é que eu faria pra ler Deadpool num contexto desse. Mas vamos lá. Eu acho que, pô, Silêncio, tudo bem. Eu concordo com esse artigo. Eu não gosto muito da história. Mas o ponto principal dela é que é uma boa forma de apresentar o Batman para novos leitores, sabe? É uma história que muita gente, que chama a atenção de muita gente. Meio que se tu lê rapidão, sem prestar muita atenção nos detalhes, tu até diz assim, ah, legal, isso aqui foi empolgante, né? Tem aquele murro na cara do Superman que o Batman dá, que eu acho que todo mundo gosta. Mas é isso, eu acho que tem espaço pra gibi ruim também. Tá começando o teu resumo semanal de notícias, hoje fora do dia, mas já tem programa domingo, tá? Não se preocupa. E nesse momento aqui na tela, tu tá vendo os nomes de pessoas que infelizmente gostam de Silêncio. Boa parte. É a vida. Não tem muito o que fazer. Durante live no canal Em Estado de Banca, Panini Comics fala sobre 2023, problemas no site, boas notícias, más notícias e vamos comentar com detalhes por aqui. Vou começar com uma notícia não muito boa. A saga do Superman está vendendo menos, sim. Segundo o Léo Ravage, né, o gerente editorial da Panini, a partir da saída do John Byrne, e agora a gente está tendo aí a fase exílio do personagem, as vendas caíram. E o que é muito triste, né, porque depois da saída do Byrne, tem essa fase nova, entre aspas, né, que tá muito divertido de ler, e infelizmente aí as vendas caíram. Ao mesmo tempo foi comentado um pouco do planejamento de 2023. Não tenho exatamente uma confirmação, né, mas são fortes possibilidades. Uma delas é uma antologia um conto de Batman, né, que é o Legends of the Dark Knight, né, mas aqui no Brasil Abril popularizou com esse nome,
que tem várias pequenas histórias curtas ali do começo de carreira do Homem-Morcego. Isso tudo saiu em minissérie aqui no Brasil, então pela Abril, e ela meio que faz parte, né? Ela tem um certo carinho dos fãs, então por mim a Panini podia lançar um ônibus com tudo que eu comprava, porque... Cara, é um conto de Batman. Em 2023 também a gente deve ter o Hulk do Peter David, finalmente publicado. Segundo o que o Léo falou, é muito difícil trazer no formato de saga, mas eles estão buscando uma forma de viabilizar essa publicação, porque é muita coisa, né? Essa fase ela chegou a sair em alguns encadernados pela Salvatio, a Panini chegou a publicar nos encadernados de capa preta, o começo, e tudo que eu li do Peter David no Hulk, eu achei muito bom, assim, muito legal. Eu prometo trazer mais detalhes e tudo, né, quando isso for realmente confirmado, mas a fase do Peter David é meio que essencial, assim, é a mais famosa do Hulk, várias mudanças aconteceram no personagem, né, durante essa fase, coisas que são referenciadas até no cinema, e a saga do Demolidor deve continuar em formato bimestral. Essa é outra possibilidade que o Léo trouxe pro ano que vem, então fica a minha empolgação, né? Segundo ele, o grande problema da Panini, na verdade, são só os arquivos, né? Para continuar, porque lá fora eles não estão muito bem disponíveis. E ele também adiantou que, infelizmente, ali em janeiro a gente vai ter outro reajuste nos quadrinhos da Panini. E ele chegou, pra terminar, né? O Léo chegou a comentar sobre a nova mensal do Homem-Aranha aqui no Brasil, que vocês devem saber que ela diminuiu o número de páginas, né? E muita gente, inclusive eu, né, comemorou, porque, ok, que legal, mensais mais acessíveis para os leitores. Mas então, na verdade, o que acontece é que, pela configuração do que está saindo lá fora do Homem-Aranha, meio que isso obrigou a Panini a diminuir o número de páginas, né? Anteriormente, na fase do inesquecível Nick Spencer, eram 4 revistas por mês, então a Panini era obrigada a publicar daquele jeito. Então agora que a gente vai ter menos publicações lá fora do personagem, então acaba facilitando. E sobre os problemas do site, o Léo, né, que não é exatamente a área dele, mas ele procurou falar pela própria Panini, né? Ele citou problemas como troca de sistema, transportadora, pedidos parados também, né, com a troca de sistema, mas, segundo ele, dentro de 20 dias eles devem resolver o problema, num geral, né? Então ele pediu paciência e também se desculpou com os leitores brasileiros. Os últimos dias foram agitados, né? Porque, basicamente, a gente tem a editora Mitos anunciando um novo selo de mangás. Olha aí que momento. Esse é um movimento meio... Não tem nenhum anúncio nem nada, né? Eles prometem novidades esse mês mesmo, mas é um movimento meio esperado, né? As editoras elas estão investindo em publicações mais simples, vamos dizer assim. Porque como o mangá é em preto e branco, acaba barateando o custo gráfico e tudo mais, né? Inclusive, alguns dias uma editora me ligou pedindo dicas de quadrinhos em preto e branco para lançar aqui no Brasil. Olha aí, tomara que algum que eu falei saia. Em 2023, a gente vai ter nos Estados Unidos Listen Beautiful Márcia, que é, na verdade, a versão norte-americana de Escuta Formosa Márcia, quadrinho do Marcelo Quintanilha, que ganhou o Golem esse ano, né, o maior prêmio lá da França, e ao mesmo tempo saiu aqui no Brasil pela Veneta já faz um ano, eu acho. Na semana passada também foi publicada a lista do Prêmio Jabuti, e eu vou deixar ela completa aqui na descrição do vídeo, mas basicamente a gente tem um apanhado ali de quadrinhos que já estavam concorrendo em outras premiações aqui do Brasil, né, com destaque para o Escuta Formosa Márcia, que é um dos favoritos, e aquele que é o meu favorito, que é o Brag Story, do Gidalt Jr. Então, mantendo a tradição desse programa de falar sobre assuntos polêmicos, vamos falar sobre a lei do preço fixo, né? Uma lei que está em discussão, acho que, desde 2015, eu acho, aqui no Brasil, né? Uma lei inspirada em algo que existe em alguns países da Europa, por exemplo, a França, e ela voltou a ser debatida, segundo matéria do Publisher News. Olha só, o segundo dia do encontro de editores, livreiros, distribuidores e gráficos reuniu representantes das principais entidades do setor para falar sobre a Lei Cortez e atualizar o setor sobre os próximos passos do projeto de lei no Congresso Nacional. A PL 49 de 2015 nasceu pelas livrarias inspirada na Lei Lang na França e ainda tramita no Congresso. Hoje o projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos e passará ainda pela pasta de Cultura e Educação antes de ir para a Câmara dos Deputados, onde terá tramitação própria, Então ainda tem um longo caminho, Basicamente a lei prevê que no primeiro ano de vida do livro, nos 12 primeiros meses, o livro deve ter um desconto máximo de 10%, medida que ajudaria na bibliodiversidade e ajudaria as livrarias na competição de players como a Amazon. Marcos Telles começou sua fala citando várias modificações que a lei ainda sofre na França para ajudar o setor no país. Aí ele fala aqui embaixo, entre as livrarias posso dizer que 99% são a favor, que eles não querem engessar os preços, mas tem muitos empecilhos e só querem uma regulamentação, então dos valores. Essa medida vocês encontram para votar aqui, nesse link,
né? Atualmente ela está com 2.500 como sim, né, esse projeto de lei, e 3.890 como não. Assim, eu lembro que há alguns anos a gente discutiu esse tema. Teve um vídeo aqui no canal, acho que é um dos vídeos talvez mais populares sobre esse assunto na internet, onde eu entrevistei vários membros do mercado de quadrinho, né, entre distribuidoras, comic shops, editoras, etc. Então vocês podem ver, eu tenho o link aqui em cima, né? O Rafa Pinheiro até na época fez um vídeo respondendo ao meu vídeo e ele trouxe mais informação ainda, então não é um daqueles casos que a internet briga, é um caso onde a internet procura tentar trazer ideias porque ninguém tem uma solução muito boa, ninguém consegue bater o martelo e dizer ok, isso é bom, ou que é uma medida ruim. Né? Eu acho que o Arturo da VEC, ele falou algo que faz muito sentido há algum tempo, também quando ele veio aqui no canal. Ele citou que são, vamos dizer assim, opções da sociedade, no sentido de tu quer trabalhar com descontos e comprar mais, enfim, e ter esse giro maior de livros, ou tu acha melhor, por exemplo, salvar a livraria do teu bairro ou alguma coisa assim, e a gente ter mais livrarias espalhadas pelo Brasil. Então, é muito entre o comprar online versus comprar fisicamente. Então eu te convido para deixar a tua opinião aqui embaixo nos comentários. Então tá acabando, na verdade não tá acabando, porque tu sabe que segundo o Dr. Manhattan, nada nunca acaba, Adrian. Então, até muito em breve, que vai ter mais vídeo aqui no canal. Espero que a tua semana seja ótima. Lembra de apertar no botão do like e também de comentar, né? O que tu acha do lance dessa lei do preço fixo, o que tu acha que pode acontecer, pode ser bom, pode ser ruim. O que tu achou das novidades da Panini para 2023? Tu tá empolgado com um conto de Batman voltando aí numa antologia? Lembra que esse vídeo só se completa com o teu comentário, tá? Valeu!